Um empresário de sucesso na área de construção e desenvolvimento imobiliário vê sua vida mudar drasticamente quando seu casamento, que parecia sólido, começa a desmoronar. O que começou como uma história de parceria e cumplicidade se transforma em uma batalha judicial inesperada, onde segredos vêm à tona, motivações são questionadas e cada lado luta para proteger o que considera justo. Minha ex-esposa disse ao juiz que ela merecia metade da minha riqueza. Ela ficou pálida quando meu advogado... Tenho 38 anos, e isso aconteceu há pouco mais de um ano. Eu administro um pequeno negócio de sucesso na área de construção e desenvolvimento imobiliário. Algo que construí do zero ao longo de 15 anos de muito suor, trabalho duro e noites sem dormir. Comecei com absolutamente nada. Meus pais eram da classe trabalhadora e eu trabalhei durante toda a faculdade, economizando cada centavo até finalmente poder abrir minha própria empresa. Avançando uma década e meia, eu tinha um negócio próspero, alguns imóveis alugados e uma vida muito confortável. Foi então que conheci Melissa, minha agora ex-esposa, que na época tinha 34 anos. Melissa e eu nos conhecemos há 8 anos, quando eu estava no início dos meus 30 e ela no final dos 20. Naquela época, minha empresa ainda estava crescendo. Eu trabalhava 80 horas por semana e reinvestia cada centavo de volta no negócio. Melissa trabalhava com marketing, ou, tecnicamente, tinha uma série de empregos na área que vivia abandonando porque, segundo ela, as pessoas simplesmente não apreciam suas ideias. Eu ignorei esse sinal de alerta na época. Não vou fingir que o relacionamento era ruim desde o início. Não era. Ela era charmosa, inteligente e sabia como me fazer sentir especial. Nos divertíamos juntos e ela sempre me apoiava no meu trabalho. Ou pelo menos era o que eu achava. Mas olhando para trás, percebo o padrão. Eu era o estável, o provedor, aquele com a carreira sólida. Ela estava sempre tentando se encontrar. Quando ficamos noivos há 5 anos, minha situação financeira já era bem melhor, mas eu ainda não era milionário nem nada do tipo. Mesmo assim, eu tinha uma regra antes de casar, um acordo pré-nupcial. Melissa ficou ofendida no começo. Disse que eu não confiava nela. Tentou me fazer sentir culpado, perguntando: por que você sequer pensaria em divórcio, Zrenia? Mas eu fui firme. Meu advogado redigiu um acordo muito justo. Basicamente, protegia todos os bens adquiridos antes do casamento, incluindo minha empresa e meus imóveis, e garantia que, em caso de divórcio, cada um ficaria com o que trouxe para o casamento. Tudo o que construíssemos juntos durante o matrimônio seria dividido de forma justa. Após algumas discussões e algumas lágrimas de crocodilo sobre como ela não acreditava que eu estava me preparando para o fracasso, ela assinou. Eu até insisti que ela tivesse um advogado para revisar tudo com ela, para evitar qualquer argumento futuro de que não entendeu o que estava assinando. Nos primeiros 2 anos, tudo correu bem, mas quando minha empresa realmente começou a decolar, as coisas mudaram. De repente, Melissa não estava mais interessada em construir uma vida juntos, e sim em gastar dinheiro. Ela largou o emprego de novo. Decidiu que queria ser influenciadora de estilo de vida. Isso fracassou. Depois, quis ser corretora de imóveis, mas nunca tirou a licença. Enquanto isso, eu trabalhava duro, expandindo a empresa e garantindo uma vida confortável para nós. Nunca neguei nada a ela. Viagens luxuosas, um carro de luxo, até um fundo para ela investir em suas ideias de negócio. Todas falharam, mas à medida que o dinheiro crescia, também crescia o senso de direito dela. Ela começou a tratar meu sucesso como se fosse dela, fazendo comentários do tipo: nós construímos esse negócio juntos, apenas por ser minha esposa. Isso não me agradou. O ponto de virada veio quando descobri que ela estava me traindo. Não vou prolongar essa parte. Foi o clichê de sempre. Um dos meus funcionários a viu jantando com outro homem, aos beijos. Quando a confrontei, ela negou até o último segundo, até que mostrei a foto. Então, começou a chorar, implorou, jurou que foi um erro único. Não comprei essa história. Pedi o divórcio na semana seguinte. Agora, eu achava que o divórcio seria tranquilo por causa do acordo pré-nupcial. Ah, como eu estava enganado. Melissa contratou um advogado e decidiu contestar o contrato, alegando que era injusto e que ela merecia metade de tudo que eu possuía porque me apoiou emocionalmente enquanto eu construía minha empresa. Convenientemente,
Esqueceu que passou a maior parte do casamento vivendo às minhas custas, enquanto fracassava em uma carreira após outra. Mas o verdadeiro golpe de mestre dela, ela mentiu para o juiz, dizendo que foi forçada a assinar o acordo sob coação. Foi aí que decidi que ela se arrependeria de cada decisão que a levou até aquele tribunal. Eu já estava furioso, não só pela traição, mas pela audácia dela em tentar levar metade do que eu construí. Eu esperava que ela jogasse sujo, mas mentir sob juramento foi um novo nível. Felizmente, eu tinha algo que ela não tinha: um excelente advogado. Meu advogado, senhor. Hendrik era especialista em divórcios de alto patrimônio há décadas. Quando contei a ele sobre a alegação de coação, ele literalmente riu. Ela convenientemente esqueceu do advogado independente que contratou para revisar o acordo? Aquele que temos prova documentada de que ela pagou? Ah, sim, tínhamos recibos. Melissa teve seu próprio advogado revisando o pré-nupcial antes de assinar. Ela até discutiu comigo algumas cláusulas e fizemos ajustes para torná-lo mais justo para ela. Isso já tornava a alegação dela de "fui forçada a assinar" completamente inútil legalmente. Mas não era só isso. Hendrik cavou ainda mais fundo e encontrou algo ainda melhor. Durante nosso casamento, Melissa tinha se gabado nas redes sociais sobre como era esperta por garantir um pré-nupcial. Sim, ela literalmente postou sobre isso. Talvez achasse que isso a fazia parecer sofisticada ou financeiramente responsável. Mas havia várias postagens ao longo dos anos onde falava sobre ter assinado o acordo para proteger ambos. Você não pode alegar coação se passou anos reconhecendo publicamente que assinou algo de forma voluntária. Essa foi nossa primeira grande arma. O advogado de Melissa era fraco. Provavelmente ela não tinha dinheiro para contratar um advogado top de linha, o que fazia sentido, já que ela não tinha emprego. No primeiro dia de julgamento, Melissa entrou no tribunal com muita confiança. Conheço esse olhar. Ela achava que poderia manipular emocionalmente o juiz, se fazer de pobre esposa abandonada. Até se vestiu com tons pastéis, provavelmente para parecer inocente. O advogado dela apresentou a argumentação primeiro. Pintou um retrato trágico de uma esposa dedicada que abriu mão de sua carreira por um homem que a descartou. Disse que eu a enganei para assinar o acordo e que ela merecia uma parte justa do meu sucesso. Melissa até fingiu chorar. Foi patético. Então, chegou nossa vez. Hendrik se levantou, ajustou a gravata e disse: "Meritíssimo, a alegação de coação é comprovadamente falsa. A peticionária, senhora Melissa, teve seu próprio advogado independente ao assinar o acordo. Temos e-mails, documentos assinados e registros de pagamento provando que ela contratou e pagou por um advogado para revisar o contrato antes de assinar. Ele entregou as provas ao juiz. Além disso, a peticionária reconheceu publicamente, em diversas ocasiões, que entrou nesse acordo de forma voluntária. Temos postagens em redes sociais onde ela fala sobre isso. O acordo pré-nupcial foi apresentado sob uma luz positiva, afirmando que era uma decisão financeira responsável. O rosto de Melissa se contraiu visivelmente. O juiz folheou as provas, assentindo lentamente. Foi então que Hendrik partiu para o ataque final. Além disso, temos registros financeiros que mostram que a senhorita Melissa não era uma dona de casa dependente, mas sim uma desempregada por escolha própria. Suas alegações de ter sacrificado uma carreira são infundadas, pois ela não tinha uma carreira estabelecida antes do casamento, nem foi impedida de procurar emprego durante o casamento. Nesse momento, Melissa começou a parecer enjoada. O juiz se virou para o advogado dela. "Você tem alguma prova para contradizer essas declarações?" O advogado revirou seus papéis freneticamente, mas não encontrou nada. O melhor que conseguiu fazer foi murmurar algo sobre trabalho emocional. Melissa deve ter percebido que estava perdendo, porque fez uma última tentativa desesperada. De repente, ela se levantou e interrompeu a audiência. "Meritíssimo! Eu estava sob tanto estresse naquela época que nem me lembro de ter assinado isso. Claramente, ele me manipulou para me fazer acreditar que essa era a única maneira de podermos nos casar. Grande erro." Hendrik nem pestanejou. Ele respondeu calmamente: "Meritíssimo." Além de ter recebido aconselhamento jurídico independente, Melissa assinou este acordo em um ambiente calmo e sem urgência. Na verdade, ela assinou 6 meses antes do casamento,
tendo tempo de sobra para reconsiderar. Isso a calou na hora. O juiz se recostou na cadeira, suspirou e olhou para Melissa. Senhorita Melissa, você tem alguma base legal legítima para suas alegações? Silêncio. Naquele momento, eu vi exatamente quando ela percebeu que tinha perdido. Seu rosto ficou pálido, sua mandíbula se contraiu e seus dedos apertaram o tecido do vestido. Seu advogado tentou salvar o caso pedindo uma mediação, mas o juiz já tinha encerrado a questão. O acordo pré-nupcial permanece válido. A divisão dos bens seguirá conforme estipulado no contrato original. O rosto de Melissa desabou. Eu apenas fiquei sentado, impassível, observando seu mundo desmoronar em tempo real. Melissa não lidou bem com a derrota. Eu pude ver isso pelo jeito que suas mãos tremiam enquanto agarrava as pérolas no pescoço, parecendo uma viúva vitoriana que acabara de ser informada de que a fortuna do marido seria doada para a caridade. Seu advogado sussurrou algo para ela, provavelmente tentando fazê-la calar a boca e aceitar a derrota, mas Melissa não era assim. Ela ainda achava que podia vencer. Depois da audiência, tínhamos uma mediação agendada para finalizar a divisão dos bens. Graças ao pré-nupcial, não havia muito a dividir. Era para ser uma mera formalidade, mas Melissa transformou isso em um circo. Primeira tentativa: o colapso emocional. Durante a mediação, ela de repente começou a chorar. Eu simplesmente não consigo acreditar que você está fazendo isso comigo, David. Depois de tudo pelo que passamos. Eu fiquei ao seu lado quando você não era nada. E agora você quer me descartar como lixo. Clássico. A mediadora, uma mulher cansada de uns 50 anos, nem piscou. Senhorita Melissa, o objetivo desta mediação é discutir a divisão dos bens. Questões emocionais são melhor tratadas na terapia, direto ao ponto. Melissa fungou, mas percebeu rápido que as lágrimas de crocodilo não estavam funcionando. Então, mudou de estratégia. Segunda tentativa: a acusação de dinheiro escondido. Seu advogado, que parecia querer estar em qualquer outro lugar, tentou uma jogada fraca. Acreditamos que David pode ter ativos não declarados que deveriam ser considerados na divisão. Meu advogado quase riu. Isso é uma alegação interessante. Você tem alguma prova? O advogado de Melissa gaguejou algo sobre extratos financeiros, mas minhas contas comerciais eram separadas e prévias ao casamento, ou seja, não eram elegíveis para a divisão. O juiz já havia decidido isso. Melissa estava apenas se agarrando a qualquer coisa. A menos que tenha provas concretas, não consideraremos alegações infundadas, interrompeu a mediadora. Melissa me lançou um olhar mortal, como se eu tivesse manipulado todo o sistema jurídico contra ela. Terceira tentativa: o pedido desesperado de pensão. Quando tudo mais falhou, Melissa fez sua última jogada desesperada: exigir pensão. Eu mereço pensão, Zreni anunciou, tentando soar digna em vez de parecer alguém cujo castelo de cartas estava desmoronando. Eu abandonei minha carreira por este casamento. Não tenho como me sustentar. Meu advogado já estava preparado para isso. Meritíssimo gostaria de apresentar esses registros que mostram que a senhorita Melissa deixou voluntariamente seu emprego, não fez nenhum esforço para conseguir outro e, em vez disso, investiu em empreendimentos fracassados usando fundos conjugais. Ele deslizou extratos bancários pela mesa, destacando cada negócio que ela começou e abandonou. A mediadora suspirou. Senhorita Melissa, você não tem direito à pensão devido ao seu desemprego voluntário e à falta de contribuição financeira para o lar. Juro que se olhares pudessem matar, eu teria caído morto ali mesmo. O golpe final. Melissa não era apenas ruim com dinheiro, ela era financeiramente irresponsável. Durante o casamento, acumulou quase $40 mil em dívidas de cartão de crédito. Eu não sabia da extensão disso até que meu advogado puxou as declarações financeiras no divórcio. A maior parte foi gasta em itens de luxo, investimentos de influenciadora e negócios inúteis. E, por causa do pré-nupcial, essa dívida era só dela. No final da mediação, meu advogado calmamente lembrou Melissa desse fato. Senhorita Melissa, de acordo com o contrato pré-nupcial, sua dívida é de sua total responsabilidade. Os olhos dela se arregalaram. Espere, o quê? Ela sussurrou. Meu advogado, sempre profissional, repetiu. Sua dívida continua sendo sua responsabilidade. Eu juro que vi o exato momento em que a alma dela deixou o corpo. Ela entrou no tribunal achando que sairia rica. Em vez disso, saiu falida e com $40 mil de dívida. Após a mediação, Melissa perdeu o controle. Me confrontou no corredor.
deixando de lado toda a fachada de inocência. Seu bastardo arrogante e sem coração. Você acha que é tão esperto? Fiquei completamente calmo. Melissa, esse é o resultado que você aceitou. Isso a fez explodir. Você destruiu minha vida. Eu te dei os melhores anos da minha juventude. Você me deve isso. Apenas balancei a cabeça. Eu não te devo nada. Exatamente como o pré-nupcial dizia. Ela gritou comigo no saguão do tribunal antes de ir embora. Seu advogado nem a seguiu. Apenas suspirou, balançou a cabeça e começou a guardar seus papéis, como se não acreditasse que tinha perdido tempo nesse caso. Melissa ainda morava em nossa antiga casa, mas eu a possuía antes do casamento. Assim que o juiz finalizou a decisão, enviei um aviso de despejo. Ela tinha 30 dias para sair. Ela tentou lutar contra isso, mas não tinha base legal. Quando o prazo expirou, contratei uma empresa de mudanças para levar suas coisas para a casa dos pais dela, o único lugar que lhe restava. Achei que nunca mais ouviria falar dela. Eu estava errado.